Aqui ele nos pede simplifique a expressão removendo os fatores que são quadrados perfeitos de dentro dos radicais e combine os termos. Então tá aqui, né? Vamos ver como é que isso daqui funciona. Eu tenho menos a raiz quadrada de 40 mais a raiz quadrada de 90. Será que eu tenho como simplificar isso daqui? Vamos tentar. Olha só, eu posso colocar aqui, ó, menos a raiz quadrada de 40 mais a raiz quadrada de 90, como sendo a mesma coisa aqui, ó, dentro do radical, como sendo aqui 4 vezes 10 e aqui 9 vezes 10. Portanto, eu vou colocar assim, ó, menos a raiz quadrada de 4 vezes 10 mais a raiz quadrada de 9 vezes 10. E o que eu vou fazer agora aqui vai ser aplicar uma propriedade da radiciação em que eu posso separar as raízes. Olha só, eu vou fazer aqui da seguinte forma, ó, menos a raiz quadrada de 4 vezes a raiz de 10. Apenas separei aqui no produto das raízes, né, mais a raiz quadrada de 9 vezes a raiz de 10. A raiz quadrada de um produto é o produto das raízes, certo? Agora, repara uma coisa aqui comigo, ó. Vou até trocar a cor aqui. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. A raiz quadrada de 9 é igual a 3, beleza? Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó. Aqui eu vou ficar com menos 2 vezes a raiz quadrada de 10 mais 3 vezes a raiz quadrada de 10. Como isso daqui é uma adição ou uma subtração, dependendo da maneira como você vê isso daqui, né? Eu posso muito bem inverter essa ordem. A ordem das parcelas não altera a soma, concorda comigo? Contanto que eu conserve, obviamente, os sinais. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Eu posso colocar 3 raiz de 10, certo? 3 vezes a raiz de 10, menos 2 vezes a raiz de 10. E quanto dá isso daqui? Ó, de maneira muito fácil, muito simples, se eu tenho 3 alguma coisa menos 2 dessa mesma coisa, e você concorda comigo que vai dar uma vez aquela coisa ali, que no caso é a raiz quadrada de 10, concorda comigo? Uma vez a raiz quadrada de 10, aquele número 1 ali, né, como um produto nos fatores, ele não altera o valor de nada. Então, uma vez a raiz de 10 é a mesma coisa que a raiz de 10. Muito fácil, muito simples. Uma outra maneira de eu tentar perceber esse problema aqui, né, é fazer o contrário da distributiva, ou seja, colocar essa raiz de 10 aqui em evidência, porque ela é fator comum dos dois termos, né? Então, vou colocar para fora aqui, fazer a distributiva ao contrário, beleza? Repara que ela vai ficar em evidência, então vou ter a raiz de 10 e vou multiplicar por quanto? Vou multiplicar pelo que sobrou. Então, 3 e menos 2. Então, 3 menos 2 aqui dentro. Né? Repara que quando eu fizer a distributiva de novo, eu retorno para essa mesma coisa aqui. Então, 3 menos 2, como dá igual a 1, raiz de 10 vezes 1 é a própria raiz quadrada de 10, que é a resposta aqui dessa nossa primeira questão. Beleza? Vamos fazer mais aqui então? Isso daqui é interessante, ó. Mais uma aqui para a gente fazer, olha só. Novamente, mesma coisa, né? Aqui eu tenho a raiz quadrada de 180, que está multiplicando pela raiz quadrada de meio. Então, eu posso muito bem escrever isso daqui da seguinte forma, ó, raiz quadrada de 180 multiplicado pela raiz quadrada de meio. Isso daqui, como eu tenho um produto entre duas raízes, eu posso colocar tudo numa mesma raiz quadrada. Olha só, vai ficar assim então, ó, raiz quadrada grandona de 180 vezes 1 sobre 2. Eu ainda posso escrever, se você preferir assim, quem sabe, né? Colocar na forma de potência. Como é que ficaria então? Olha só. Aqui não é a mesma coisa que 180 elevado a meio? E aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a meio. Raiz quadrada, expoente 1 sobre 2, né? Então, ficaria assim. 180 elevado a meio vezes 1 sobre 2 elevado a meio aqui também, certo? Agora você percebe comigo o seguinte, ó. Eu estou multiplicando duas coisas que estão no mesmo expoente. Eu posso colocar aquele expoente ali em evidência. Então, ficaria 180 vezes meio elevado ao expoente 1 sobre 2, que é a mesma coisa que a raiz quadrada e é a mesma coisa também que isso daqui de baixo. Concorda comigo? Pois bem, seguindo com a resolução, né, continuando aqui embaixo, 180 multiplicado por meio, né, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, concorda comigo? Então vamos lá, 180 multiplicado por meio dá 90, certo? É a mesma coisa que 180 dividido por 2. Então, raiz quadrada de 90. Repara uma coisa aqui, ó, raiz quadrada de 90 é a mesma coisa que a raiz de 9 vezes 10, certo? Que, por sua vez, é a mesma coisa que a raiz de 9 vezes a raiz de 10. Posso separar. A raiz de um produto é o produto das raízes, concorda comigo? E aqui, da mesma forma, ó, raiz quadrada de 9
dá 3. Então, eu teria 3 vezes a raiz de 10. No resultado final aqui, então, ó, 3 raiz de 10. Vamos botar ali, então, no nosso resultado. 3 vezes a raiz quadrada de 10. É a forma simplificada de escrever essa expressão aqui. Vamos fazer mais? Tem mais uma aqui para a gente fazer, ó, que é essa daqui. Como sempre, você pode, ó, a qualquer momento, pausar o vídeo para tentar resolver isso daqui, que eu vou dar agora a solução para vocês. Bom, há várias maneiras de a gente abordar esse probleminha aqui, né, de fatorar isso daqui e simplificar. Eu vou fazer da seguinte forma, olha só. Eu sei que 128 é a mesma coisa que 64 vezes 2. Por que eu fiz isso? Porque o 64 ele é uma raiz quadrada perfeita, né? Então, vou botar assim, ó, raiz quadrada de 64 vezes 2, dividido aqui, ó, por raiz quadrada. Agora o 27. O 27 ele seria 9 vezes 3, porque o 9 também ele é uma raiz exata. Concorda comigo? Olha aí. Agora eu posso muito bem colocar aqui, separar em raízes diferentes. Então, eu teria aqui, ó, raiz quadrada de 64 vezes a raiz de 2, assim, né? E aqui embaixo, a raiz de 9 vezes a raiz de 3. Agora eu posso simplificar isso daqui. Raiz de 64 é a mesma coisa que 8, né? 8 vezes 8 dá 64. E a raiz de 9 dá 3, já que 3 vezes 3 é igual a 9. Então, isso daqui seria a mesma coisa que 8 vezes a raiz quadrada de 2, dividido por 3 vezes a raiz quadrada de 3. Mas eu ainda posso tentar colocar isso daqui de uma maneira mais simples, né? Eu posso muito bem escrever isso daqui, fazendo aqui embaixo, né? Posso muito bem colocar 8 terços, certo? Pegar essa parte aqui, isolar essa parte racional, né? E multiplicar pelo quê? Repara que eu tenho raiz quadrada em cima, raiz quadrada embaixo. E como é uma multiplicação, eu posso muito bem colocar tudo numa mesma raiz quadrada. E aí ficaria o quê? Raiz quadrada, grandona lá, né? De 2 terços, dessa forma aqui, né? Então, eu poderia muito bem acabar por aqui. E aí a gente percebe que aqui não tem nenhuma adição, nenhuma subtração. Era simplesmente a gente fatorar isso daqui de maneira que eu tivesse quadrados perfeitos para poder simplificar e escrever, então, dessa forma aqui, que é a forma mais simplificada. Logo, raiz de 128 dividido por 27 é a mesma coisa que 8 terços vezes a raiz quadrada de 2 terços. Novamente, você poderia resolver ou pode ter feito de alguma maneira diferente, porém, eu fiz dessa forma aqui que dá o resultado final e não importa, tem que chegar nesse mesmo resultado. Beleza? Até o próximo vídeo.